em setembro de 1991, chegava ao mercado um álbum quádruplo, dividido entre dois álbuns duplos, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, daquela que no momento era a maior banda do planeta em termos de sucessos, de hits, de shows, de videoclips no começo de uma MTV. Guns N' Roses, que vinha lá dos anos 80 com seu hard rock, abria a década de 90 com um super álbum quádruplo, que superou para alguns a expectativa do novo disco da banda, para alguns não era o rumo que se esperava que a banda fosse tomar, e depois disso a banda fez história na Use Your Illusion Tour. Quem acompanhou aqui no Brasil o Rock in Rio 2 pôde assistir 2 shows antológicos da banda no Brasil, e hoje vamos relembrar 30 anos do lançamento de Use Your Illusion, o terceiro disco de estúdio do Guns N' Roses. After order with MTV News, Guns N' Roses' 2 new Use Your Illusion albums will make history on Monday by entering the Billboard album chart together. Use Your Illusion 2 will be ranked at number 1, and Use Your Illusion 1 will be at number 2. According to SoundScan, Billboard's computer chart service, the 2 albums, which went on sale September 17th, have together sold between 1.5 and 2 million copies in their first week of release. Na década de 80, a partir de 85, a formação do Guns N' Roses, formada a partir de 2 bandas dos Estados Unidos, né, a Hollywood Rose e a Los Angeles Guns, LA Guns, formando então Guns N' Roses, como nós conhecemos lá no final dos anos 80. Né, em 86 foi lançado o primeiro disco da banda, o Appetite for Destruction. Eu tenho este livro aqui de fotos do Mark Kenter, que foi um fotógrafo de rock americano, que acompanhou muito dessa fase da banda. Appetite for Destruction foi um dos discos aí, considerado um dos melhores e maiores discos de lançamento, né, do disco de estreia de uma banda, e veio lá desse hard rock dos anos 80. Esse livro aqui tem muitas fotos dessa fase antológica aí, considerada por muitos como o auge do Guns N' Roses, né, formado por essa turma aí: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, aqui o primeiro baterista, né, da banda ali, o Easy. Então uma turma aí que o Steven Adler, esse primeiro baterista que gravou essa primeira fase da banda, gravou os 2 primeiros discos da banda, né, Steven Adler, ele gravou Appetite for Destruction, Guns N' Roses Live e vários shows aí antológicos da banda, até que acabou saindo em 90, demitido pela banda por, segundo a banda, não estar correspondendo ali, né, devido ao alto uso de drogas e bebidas, né. Na verdade, o Guns N' Roses nessa época se auto-intitulavam a banda mais perigosa do planeta. Eles realmente viviam nessa fase dos anos 80, daquele rock, né, aquela vida de realmente estrada de sexo, drogas e rock and roll. Aqui tem as fotos dos shows nos anos 80, no Troubadour, que foi a primeira fase da banda, né, um estilo bem diferente aí. Então a banda vivia mesmo esse auge ali dessa vida de rockstar, né? Eles viviam na base de bebidas, drogas, música. Moravam muitas vezes na casa das strippers, que eram as namoradas e amigas, né? As dançarinas. Inclusive participavam de muitos dos shows deles também. Então eles conviviam nesse cenário aí, né? Eles se intitulavam muitas vezes como a banda mais perigosa do planeta. Aqui tem umas fotos bem legais dessa época, dessa turma. Um visual aí bem clássico, anos 80, né? Quando se encontraram lá em Los Angeles. Todos, né, foram para lá nessa tentativa de crescer, né, na música, fazer shows, formaram uma banda, foram morar em Los Angeles, né, vindos de várias cidades dos Estados Unidos. Formaram lá o Guns N' Roses. E aí depois
Appetite for Destruction, começou a tocar, conseguiram emplacar alguns clipes na MTV americana, né, com Welcome to the Jungle, que foi, acho que, o primeiro estouro, né, Welcome to the Jungle, depois, é claro, veio lá os vídeos de Sweet Child O' Mine, Paradise City, e aí eles ficaram uma banda, esse aqui é o Tuff McKagan, o baixista, o Slash na guitarra, que o Axl nos vocais, o Steven Adler na bateria, foi da primeira formação aí do Guns N' Roses. Fizeram shows antológicos até 89 e 90, né? Então esse livro aqui é um livro de fotos da produção ali da época do Appetite for Destruction, do Mark Kenter. E aí eles cresceram, né, como banda, no palco, fizeram muitos shows, né, estavam compondo muito na estrada, vários hits na MTV, nas rádios, né, fizeram vários shows antológicos no Troubadour e outros locais famosos dos Estados Unidos, até que viraram a grande banda, não só dos Estados Unidos, mas a grande banda do planeta, inclusive aqui no Brasil, fazendo muito sucesso também. Em 90, começaram a gravar o que seria o Use Your Illusion. Esse aqui é da minha coleção, foi o disco, talvez o primeiro disco de rock que eu comprei por gosto, né, da coleção, que eu guardo e até hoje. E aí em 91 foi lançado, já com uma nova formação ali, com Matt Sorum na bateria, que era do The Cult, baterista do The Cult. E lançaram este super álbum. O Use Your Illusion era o disco amarelo, que eu tinha na época eu tinha uma fita, uma cassete. Segundo o Axl, eu lembro de entrevistas da época, que a ideia eram dois discos duplos, né? Então, na verdade eram 4 fitas ou 4. E a ideia do Axl era que os amigos realmente trocassem, né, para gravar, né? Cada um comprava lá alguns dos discos e gravavam entre si, né, para todos terem o disco. E eu tenho esta aqui, que é uma edição brasileira, né? Mas que tem só as letras em inglês. De forma aqui. Deixa eu pôr aqui na frente. Formando esta imagem aqui. Aqui atrás nós temos uma foto da banda da época. Aqui várias fotos, inclusive aqui alguns que participaram ali, como Alice Cooper, produtores, né, músicos que participaram junto com a banda ali nas gravações. E aí já temos o novo baterista aqui, né, o Matt Sorum, substituiu o Steven Adler, que segundo a banda não conseguia mais gravar da forma que a banda precisava. E aqui temos a Slash com sua guitarra icônica, o Duff, mais produtores aqui, né, o pessoal do disco. O Guns N' Roses entrou realmente numa nova fase, né? Trocaram de empresário, trocou muito o estilo, né? O Guns N' Roses vinha daquela fase, passando a moto aqui. O Guns N' Roses vinha daquele hard rock dos anos 80, meio cru, né? Apesar de ter músicas longas, você tinha lá no Appetite for Destruction, você tinha Paradise City, músicas um pouco mais longas, mas aqui você já entra num outro nível de produção, né, de uma coisa mais, indo para um rock mais melódico, mais progressivo, mas com mais produção, né, você tem músicas como Civil War, você tem o cover do Knocking on Heaven's Door, do Bob Dylan, que fez muito sucesso. No Use Your Illusion 1, nós temos grandes hits como November Rain, né, que fez muito sucesso, Don't Cry, foram músicas que tiveram videoclipes longos na MTV, que fizeram muito sucesso, né? November Rain é um dos clipes aí, acho que maior visualização do grupo aí no YouTube, por exemplo, né?
E assim, para mim, eu na época escutei muito. Esse aqui era o auge aqui no Brasil do Guns N' Roses, né, onde nós conhecemos os primeiros 2 discos da banda, mas aqui chegou, né, aqui da época ainda que nós tínhamos as letras, né, das músicas. Obviamente hoje a gente tem tudo isso no Spotify, né, não tem necessidade de você comprar este produto, a mídia física, mas eu guardo porque eu acho uma edição bonita. E para mim, assim, apesar de hoje eu particularmente não escutar tanto mais, né, eu particularmente escutei muito lá na minha pré-adolescência, nesse ano ainda 91, 92. Tá aqui, né, para quem não conhece, um vinilzinho, lado A, lado B. São dois álbuns aqui, né, 2 discos com lado A e lado B. E aqui nesse Use Your Illusion 2, nós temos muitas músicas aí, grandes hits, né? Nós temos o You Could Be Mine, fez muito sucesso no filme do Exterminador do Futuro 2, né? Fez parte da trilha sonora. Inclusive tem participação lá no videoclipe, participação do Schwarzenegger, né? Então foi um clipe, uma música que fez muito sucesso. Vamos guardar aqui. Aí o que nós temos mais aqui, The Civil War, uma música que eu escutei muito na época sobre guerra civil. 14 Years, Yesterdays, que tem uma melodia bem bonita também. Knocking on Heaven's Door, fez muito sucesso nos shows também, né? Era uma música para fazer coro ali nos shows que o público cantava junto também. É uma versão bem legal, assim, bem produzida, né? Do clássico do Bob Dylan. Get in the Ring, que é uma música, né, que não foi muito música de trabalho, mas era uma música mais, uma crítica do Axl ali aos críticos do Guns N' Roses lá nas revistas americanas, né? Eu lembro que nessa época aqui, 91, 92, 93, aqui no Brasil as revistas tinham, né, usavam muito Guns N' Roses, né? Fazia muito sucesso. Então, tinha a saudosa revista Bis, que sempre trazia matérias, entrevistas, críticas, né, sobre notícias lá do Guns N' Roses. E nas próprias revistas, né, a revista Veja, revistas gerais aí, né, revistas comentavam sempre, noticiavam aí as peripécias do Guns N' Roses. Quando eles vieram no Rock in Rio em 91, a Globo transmitiu. Inclusive, nesse show do Rock in Rio de 91, muitas músicas, foi a primeira vez, por exemplo, que Knocking on Heaven's Door foi tocado ao vivo, You Could Be Mine foi tocado ao vivo, antes do disco ser lançado, né? O show foi em janeiro de 91, do Rock in Rio, foram 2 shows, e eles cantaram ali muitas músicas desses discos aqui, do Use Your Illusion, antes do disco ser lançado, né? E You Could Be Mine foi a primeira vez que foi tocado ao vivo. Já o Knocking on Heaven's Door foi a primeira vez aqui no Brasil também. E bem bacana aí para quem pôde assistir na época, né? Eu era muito nova, não pude ir a este Rock in Rio. Eles tocaram, por exemplo, Pretty Tie Up, desse disco aqui, Locomotive. Esses não são tão... São boas músicas, mas não tiveram clipes, né? Não foram músicas de trabalho, mas mais conhecidas, né? So Fine, que é uma balada, Stranged, You Could Be Mine, né, que foi uma música de grande sucesso. Don't Cry também teve o videoclipe, uma música longa também, que não é uma das minhas favoritas do Guns, mas muitas dessas músicas já estavam sendo compostas e trabalhadas lá desde os anos 80, né, desde essa fase hard rock do Guns, que eles foram compondo e trabalhando, né, a produção e até sair aqui nesse disco quádruplo do Use Your Illusion. My World, que é um rapzinho também, né? Teve um videoclipe lá também mais tarde na MTV. Então foi assim, daquele hard rock cru que o Guns N' Roses vinha dos 2 primeiros discos, do Appetite for Destruction e do Guns N' Roses Lies. Veio também agora já ritmos ali, né? Tocando blues, rap, né? O rap, um country, o Axl já tocando algumas melodias em piano, né? E aí vem aquela Use Your Illusion Tour, que foram 2 anos, né? De uma mega turnê, que aí sim os Guns N' Roses eram a grande banda do planeta, né? Então tem aí aqueles shows em Tóquio, que foram
lançados, né, em DVD, a MTV passou na época. Era a grande banda, né? Tinham junto lá outras bandas como a Metallica, que também estavam fazendo muito sucesso, mas a grande banda em 91, 92 era o Guns N' Roses, né? Desde dessa fase aí. Depois já, em 93, eles lançaram um disco de covers, né? Que é aquele do Spaghetti, lá, o Spaghetti Incident, que era um disco intermediário ali, né? Era um disco só de covers. Eu gosto bastante desse disco, mas ele era um disco assim com menos faixas, né? Um disco simples em termos de número de músicas também, né? Não era um projeto tão ambicioso quanto o Use Your Illusion, né? Com muitas músicas, mas era bacana. Vários covers das bandas que foram influência, né? Do Guns N' Roses, lá dos anos 70, dos anos 80, vários rocks muito bons assim, e acabou sendo o último disco de estúdio dessa formação clássica do Guns N' Roses, né? Porque daí, durante essa tentativa de gravar um novo disco com composições próprias da banda, a banda já era muito grande, né? Já tinha muito dinheiro, muitos egos, principalmente o Axl Rose era um cara sempre foi criticado por muitas coisas do comportamento dele, né? E depois, cada vez que o Guns N' Roses crescia, o ego dele também crescia junto. E muitos membros ali da banda já diziam que não tinha, era muito difícil de trabalhar e conviver com Axl Rose nessa época ali também, né? Ele era bem problemático de se lidar e se conviver, né? Tanto que o Axl aparecia sempre uma época ali em manchetes meio negativas, né? Terminando ali crise de relacionamento, quando ele veio para o Brasil também lá, que ele brigava com jornalistas, né? Então ele acabava sendo manchete muitas vezes por notícias mais negativas, né, do que positivas ali no comportamento dele. E até que teve uma divisão da banda ali sobre a intenção do que seria o próximo disco, né? O Axl já se considerava o grande cabeça ali, o que iria decidir os próximos passos do Guns N' Roses, e os outros membros também eram tão talentosos e tão famosos ali, que ajudaram o Guns N' Roses a crescer tanto quanto o Axl, então acabaram não aceitando, né, também muito dessas imposições do Axl, e acabou tendo uma divisão na banda, né, porque o Slash queria tocar muito mais. O Slash toca até hoje, assim, mais voltado a esse hard rock dos anos 80, né, com a guitarra lá, os riffs que ele estava compondo, não eram muito no estilo do Use Your Illusion, né? Ele queria voltar mais ao estilo lá do Appetite for Destruction. E o Axl já tinha outras ideias mais megalomaníacas ali para o Guns N' Roses. Então o primeiro que saiu da banda foi o Slash. Só em 96 ele saiu oficialmente, né, da banda, apesar de não ter saído nenhum outro disco, né, da banda de inéditas depois do Spaghetti Incident. Mas oficialmente o Slash saiu em 96. E aí os outros membros, né, acabaram saindo também. Ficou só o Axl, que numa briga judicial ficou com o nome da banda, né, o Guns N' Roses. E daí acabou, né, essa fase clássica aí desses 3 grandes discos e 4 grandes discos do Guns N' Roses. Foi uma discografia pequena, mas que fez muito sucesso, vendeu milhões e milhões aí de cópias. E aí meio que acabou, né? O próprio cenário do pop rock dos anos 90 já estava mudando muito, né? O Guns N' Roses ainda era uma das últimas bandas que vinha desse hard rock dos anos 80, 70, né? Influência total de bandas como Aerosmith, outras, né, Rolling Stones, bandas de rock dos anos 70, 80, e trazia, né, esse hard rock dos anos 80, que acabou nos anos 90 foi gradativamente ali sendo superado em sucesso, em vendas, por outros grupos e outros ritmos ali, outros gêneros que acabaram crescendo nos anos 90, né, o próprio grunge lá do Nirvana, do Pearl Jam, da Alice in Chains acabou crescendo muito nos anos 90, o cenário pop também mudou muito, né, com boy bands ali, né, começaram a surgir nos anos 90 com muito sucesso, Backstreet Boys e depois as Spice Girls,
Então o pop e o rock foram mudando muito nos anos 90 ali. E o Guns N' Roses foi ficando junto com outras bandas ali que foram sendo meio que esquecidas, né, no seu estilo ali, no seu gênero musical, desse rock mais clássico. Depois, só em 2011, nós tivemos o que seria um novo disco do Guns N' Roses, com a banda que o Axl formou, com novos membros, né, que seria o aguardado Chinese Democracy, que foi um disco anunciado lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, e que acabou saindo só em 2011, né, um disco aí, com uma das produções mais longas da história aí da indústria, né, e é um disco que não é um disco talvez necessariamente ruim, mas também não trouxe nada de inspirador ou novo, né? Foi um disco que passou batido aí no cenário quando ele foi lançado em 2011, exceto talvez pela volta ali do Axl, né? Que ele teve com Guns N' Roses nessa nova formação. Quando ele voltou ao Rock in Rio aqui fazer uma nova apresentação, já uma outra fase, né? Já de idade, com outro visual. E principalmente a voz do Axl, ele forçava muito, né, o estilo que ele cantava lá, acabou que com a idade ele não consegue mais, que é natural também, né, com os tons agudos que ele cantava lá nos anos 80, nos anos 90. Hoje ele já não consegue manter esta voz, né, inclusive voltaram, né, hoje nós temos o retorno da formação clássica aí com o Slash, com o Duff lá tocando junto com o Axl, fazendo alguns shows. Parece que estão anunciando aí algumas músicas novas, um disco novo que talvez saia agora com essa nova banda. E legal, né? Tomara que saia. Mas quem viu essa era de ouro aí do Guns N' Roses, gosto muito desses discos, guardo aqui. Não escuto mais tanto, né? Como eu disse, escutei muito isso aqui na minha pré-adolescência. Escutei demais o Guns N' Roses. Todos esses discos, os 3 primeiros principalmente, né? Depois eu escutei muito também o The Covers lá, eu gosto bastante também, tem boas músicas. E passou, né? Foi uma era aí que passou, hoje eu já não escuto tanto, gosto ainda, escuto algumas músicas. Temos assuntos, né, temas bem polêmicos aí que aconteceram principalmente com o Axl, né? O Slash continuou com bandas paralelas aí, fazendo aí um relativo sucesso, gravando os discos que gosta de fazer. O Duff também seguiu sua carreira aí com outras bandas, inclusive uma carreira como escritor aí, né? Ele tinha uma coluna em alguns jornais dos Estados Unidos, inclusive sobre outros assuntos, não só de música, né? Ele é um cara que também gosta aí, né? Continuou estudando, né? Não parou. Obviamente estão todos muito ricos, né? Estão aí curtindo a vida com a grana que ganharam enquanto estavam lá no topo do topo do rock and roll. Então, está aí, 30 anos de Use Your Illusion, lançado lá em 1991. Você curtiu lá? Claro que quem viveu aquela época, no início da MTV no Brasil, as rádios todas eram inundadas aí com os hits do Guns N' Roses e de outras bandas da época, né? Eu tinha posters, camisetas, aquelas revistas pôster que tinha lá no início dos anos 90. Eram bem legais, né? Uma revistinha que vinha dobrada, que você abria e fazia um mega pôster. Eu tinha pôster do Guns na parede, tinha camiseta. Curti muito na época lá as músicas do Guns N' Roses. Tinha as traduções, estava estudando inglês também, desde a pré-adolescência. Então eu tinha letras traduzidas das músicas para acompanhar e entender o que estava sendo falado e aprendendo inglês também. Então curti o Guns N' Roses. Você curtiu? Gosta? Escuta ainda hoje, gostava na época, né? Você curte aí, já viu essa nova fase do Guns, aí, os novos shows que eles estão fazendo,
Eles tocaram até recentemente aí no Brasil também, né? Com essa formação que está aí atualmente. Então deixe aí seu comentário. Obrigada você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até a próxima.